Pois é, dona Ávila. Hoje aqui na redatoria, né, vamos trabalhar o parágrafo de desenvolvimento. Você que é uma redatora que tem aí se expressado de forma tão perfeita, né? Está na casa das pontuações mais elevadas, né? Com o menor percentual no Brasil inteiro. Então, assim, a gente vai trabalhar aqui a construção, tá? Do parágrafo de desenvolvimento. Mas antes de construirmos, precisamos, né, inicialmente, saber de você o que realmente espera a redatora Ávila desta redatoria. Oi, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está Boa noite. assistindo. Bom, no ano passado eu fiz minha redação do Enem com esse modelo do JARTS e agora eu espero melhorar ele cada vez mais, né, para alcançar uma pontuação cada vez mais expressiva no próximo Enem, que é o meu último, assim, o primeiro Enem valendo de verdade, né? O Enem valendo, agora é valendo, né? Não tem negócio de treinar mais não. Pois é isso, vamos aqui nos especializar, tá certo? Ávila, é o seguinte, a construção do texto não tem mistério, tem, cobra atenção, tá? É isso que cobra, deixa eu só direcionar aqui esse slide aqui, peraí. Pronto. A gente tem, na verdade, ter atenção. É isso. Pronto, tá aqui. Deixa eu projetar de novo, porque... já está projetando, né? Então, pronto. Vamos lá. Deixa eu só maximizar. Esse é o modelo exclusivo a que vocês tiveram acesso, né? É importante dizer que esse modelo ele é diferente daquilo que já é trabalhado, que é divulgado, que está amplamente aí escancarado na internet. Essa é uma construção original do laboratório. Então, a gente tem que deixar cada vez mais perfeito, colocando, claro, né, o seu potencial de redator aqui, a fim de deixá-lo mais original ainda. E o meu cuidado aqui é não deixar que você se desvie do propósito da originalidade de um parágrafo de desenvolvimento. O tema, quando eu produzi esse parágrafo, foi os desafios estruturais para a promoção do aleitamento materno exclusivo no Brasil, tá? Só que o nosso tema de trabalho hoje aqui é outro, né? O nosso tema de trabalho é exatamente alternativas para combater o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Foi o tema selecionado para fazer aqui a redação na prática, né? Então, Ávila, lê para mim aqui os nossos passos, né? Qual será o primeiro passo? Tópico frasal. Agente, ação e propositura de solução mais explicação. Depois que fizermos isso, vamos para... Problematização, obstáculo. E depois vamos... Fundamentação, dados ou exemplo mais efeito do obstáculo. Depois... Aprofundamento, efeito do efeito. E por fim... Fechamento, reforço da tese acusatória. Pronto. Então, com base, né, com base aqui na própria lembrança de tudo isso, a gente vai começar aqui esse trabalho. Deixa eu só mudar agora aqui a projeção. Vamos lá, vou levar isso aqui para... Deixa eu levar aqui para a segunda tela. É só para mim mesmo, no caso aqui. Para você agora vem outra tela. Eu vou abrir exatamente o Word aqui, né, que é onde nós vamos nos debruçar. Certo? Certo. Essa é nossa folha de papel, nesse momento, né? Primeiro ponto, Ávila, que nós vamos criar aqui é justamente o tópico frasal, não é isso? Sim. O que é que você vai dizer para mim aqui
qual seria o conteúdo? Conta para mim, antes da gente digitar, de eu digitar aqui, porque agora eu sou o seu secretário, né? Qual é a ideia que você tem para trazer em relação à linha de argumentação? Lá na introdução, a linha de argumentação que você traz para mim. Quem é o primeiro ente responsável? Eu pensei aqui no poder público. Pronto. O poder público. E o outro ente, você chegou a pensar? Não. Pronto, só pensou em um, vamos fazer só um, né? Tranquilo. Sim. O poder público, beleza. Então, como é que nós iríamos montar esse tópico frasal? O primeiro conectivo, né? Uhum. Diz para mim, como é Porque, que ficaria? em primeira análise, Em primeira análise, a fim de atenuar o trabalho análogo à escravidão, a fim de atenuar o trabalho análogo à escravidão, vírgula, né? hum, É de suma importância é de suma importância que o poder público, que o poder público, no caso, o poder público fica com letra maiúscula, não, né? pode ser, mas pode ficar assim também, Certo. Desenvolva ações desenvolva ações de prevenção e proteção ao trabalhador, de prevenção e proteção trabalhador. E aí? Ponto? Aí tem o visto que, né? Então, vamos lá. Visto que Isso assegurará assegurará melhores condições de trabalho condições de trabalho aos servidores. aos servidores. Deixa eu analisar o que, que você fez aqui. Tópico frasal, quem é o agente? Né? O agente nós temos aqui que é exatamente o poder público, não é isso? A ação dele vai ser o quê? A ação do poder público vai ser desenvolver ações de prevenção e proteção ao trabalhador. Essa é a ação. E a propositura de solução, que é justamente esse conjunto da obra aí, né? Que vai ser exatamente o quê? Nós temos a fim de atenuar o trabalho análogo à escravidão. Com esse objetivo, o poder público desenvolverá ações de prevenção e proteção ao trabalhador. Nós temos a ação, temos o porquê, com que finalidade fazer isso, né? Agora vamos ao porquê. Porque isso vai ser capaz de quê? Assegurar melhores condições de trabalho aos servidores, né? Aí eu já vou destacar aqui um ponto que são os conectivos, né, de C4, a fim de, visto que, então a gente já tem aqui só na primeira parte do parágrafo, né, a gente já tem bastante conectivo, concorda? Sim. Pronto. Eu não vou comentar nada de melhoria até agora, porque a gente está escrevendo. Então, agora, Ávila, depois dessa parte aí, né, que vem agora vem a problematização. Você deverá apresentar agora um obstáculo em relação a esse aspecto todo que você, esse contexto todo que você construiu. Vamos lá, como é que você faz isso? O outro conectivo, né? Vamos lá. Todavia, Todavia, essa realidade essa realidade ainda não se materializa. ainda não se materializa. Em ponto. Ponto. Certo.
Aí, aqui nós temos, depois desse item, né, vamos precisar o quê? Fundamentar com dados, exemplo, e vamos trazer o primeiro efeito do obstáculo. Como é que você faria agora? Dada a ausência de políticas abrangentes, De políticas abrangentes. como a baixa fiscalização do trabalho Ah, e a falta de garantia dos direitos trabalhistas. dos direitos Isso, trabalhistas. trabalhistas. Ah, e agora? Foi isso. O primeiro pensamento, né? Aí coloca um ponto aqui, ou tem alguma continuidade? Agora eram as exemplificações. Pois Só que vai. eu não pensei em nenhum, assim. Não Não pensou, sei nem né? me veio a cabeça. Deixa eu destacar logo aqui a C4. Deixa eu destacar aqui. Vou destacar aqui. Todavia, né, como, certo? Você percebe que quando se constrói assim, ó, dada a ausência de políticas públicas, é a mesma coisa que fala assim, por que existe ausência, ou por que não existem políticas públicas abrangentes? Tem que ter aqui, Ávila, alguma coisa depois, que é justamente a oração principal. Porque essa parte que você fez aqui, ó, essa parte aqui, é justamente a exemplificação, entendeu? Então nós temos que trazer exatamente é chamado de efeito do obstáculo. Qual o obstáculo aqui nesse parágrafo? É o dada a ausência de políticas públicas. O que acontece? Por que não há políticas públicas abrangentes? E aí? Peraí. Deixa eu pensar aqui. Pensa que esse aqui é um risco dessa estrutura, é você acabar pensando que já tem oração principal aqui. Não tem. Tem uma subordinada. Falta a principal. Por que não existem políticas públicas abrangentes, né? Mas fica tranquila, pode pensar, tá certo? É sem problema. Acho que. Nossa, peraí. Porque os trabalhadores não são devidamente valorizados. Pronto, pode ser. O que que você acha? Vamos lá, vamos colocar o que você disse. Depois eu vou com os meus pensamentos aqui. Aí como é que seria a frase que você disse? Eu não sei como colocar assim Pois no diz aí para papel, mim a ideia que eu coloco. Vamos lá, para a gente fazer juntos aqui. que Como é que é que seria a sua ideia? os trabalhadores não são valorizados ao ponto de ter políticas que falem sobre, entendeu? Os trabalhadores seguem desvalorizados. Que mais? É isso. Vamos colocar assim, depois a gente melhora. E sem garantias, e sem garantias laborais. Ou direitos, não sei, vamos pensar depois.
Pronto, depois a gente melhora. Depois melhora. Não Se você... seria, Ah, não seria alguns trabalhadores? Porque os vamos lá. trabalhadores realizam, não? Pronto. Pronto, vamos lá. Depois de fazermos essa fundamentação, né? Essa fundamentação que vai trazer os dados, ou então exemplo, no caso aqui foram exemplos, né? E o efeito do obstáculo, que alguns trabalhadores seguem desvalorizados e sem garantias laborais, chega a hora de aprofundar essa argumentação, né? Que é o efeito do efeito. Se o efeito aqui é alguns trabalhadores seguem desvalorizados e sem garantias laborais, qual a consequência disso? Qual é a consequência de continuar sendo desvalorizado e não ter garantias laborais? Ser posto a serviços, a trabalhos muito exaustivos. Pronto, então a gente pode Jornada dizer o de trabalho. seguinte: preciso de um conectivo. A gente acabou de construir um contexto. O contexto em que trabalhadores seguem desvalorizados e sem garantias laborais, não é isso? Então, nesse contexto, esses profissionais, pode ser assim? Pode. Esses profissionais, aí me conta aí uma consequência de seguir desvalorizado. São designados a jornadas de trabalho exaustivas. Pode ser? Vamos ver. Jornadas exaustivas. E o que mais você quer dizer? E péssimas condições de trabalho. Ponto? Sim. Pronto, vamos lá. Agora vamos para a parte do fechamento, o reforço da tese acusatória. Nós estamos responsabilizando, né, nesse trabalho análogo, o poder público, que ele precisa atenuar esse trabalho análogo à escravidão, não é isso? Foi assim que você construiu o início, né? Porque precisa assegurar as condições de trabalho, tal, tal. Então, como é que nós vamos reforçar essa tese acusatória? Como é que é feito lá no parágrafo modelo? Você lembra? Ai, Esqueceu? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, não tem problema. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu projetar essa imagem. Lá. Alternativa, prevenção. Pronto, está aqui. Vamos ver o que diz no parágrafo modelo. Olha só, lá no parágrafo modelo diz assim: portanto, a omissão estatal, um fator determinante na continuidade dessa problemática, deve ser superada. Vamos pegar essa frase do jeito que está e colocar no nosso parágrafo, tá bom? tá certo. Portanto, o poder público, como é que era mesmo? Tu lembrou aí? O poder público, não, a omissão do poder público Estatal. é a omissão do poder público, acho que é um fator, né? Acho que é isso, Um fator determinante um fator determinante na continuidade. na continuidade dessa Problemática. ótica, é isso? Deve ser superada. Vamos corrigir agora o que digitei tão rápido que não prestou, vamos lá. Não Pronto. tá apertando o Word, Jadson. Não tá. Não, é porque eu estava digitando aqui logo primeiro, né? Agora eu vou projetar. Certo? Tá certo. Agora, vamos lá. Pronto. É porque eu estava digitando, aí não troquei a projeção. Pronto.
Aqui, Ávila, nós temos a seguinte... Eu vou só fazer um destaque logo aqui dos conectivos, né, para deixar nesse contexto, tá certo? Esse bicho é tão ruim de marcar, pronto. Aqui, portanto, né? Parte do portanto, certo? Como, blá, 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 portanto, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem repetição. Perfeito. Mais do que isso é exagero. Então, agora eu vou tirar o outro destaque, tá certo? Tirar aqui esse outro destaque e vamos agora fazer uma lapidação, certo? Certo. Você vai fazer agora uma leitura desse parágrafo, tá? Você vai lê-lo e vai sentir o parágrafo, ou seja, você vai ver se detecta alguma falha. Pode ler? Pode? Vai. Em primeira análise, a fim de atenuar o trabalho análogo à escravidão, é de suma importância que o poder público desenvolva ações de prevenção e proteção ao trabalhador, visto que isso assegurará melhores condições de trabalho aos servidores. Todavia, essa realidade ainda não se materializa. Dada a ausência de políticas abrangentes, como a baixa fiscalização do trabalho e a falta de garantia dos direitos trabalhistas, alguns trabalhadores seguem desvalorizados e sem garantias laborais. Nesse contexto, esses profissionais são designados a jornadas de trabalho exaustiva e péssimas condições de trabalho. Portanto, a omissão do poder público, um fator determinante na continuidade dessa problemática, deve ser superada. Você sentiu alguma parte que precisaria melhorar? Não. Não? Pronto. Então é o seguinte, a gente vai agora fazer uma leitura segmentada, certo? Ou seja, a gente vai ver as partes, né? Até aqui, primeiro, tá bom? Vamos colocar aqui uma corzinha, vamos colocar um azul. Em primeira análise, com a finalidade de atenuar, né? De atenuar, ou seja, de tornar mais leve, né? O trabalho análogo à escravidão, eu pergunto, você acha que é interessante atenuar ou é interessante extirpar, retirar, eliminar? Eliminar. É melhor eliminar do que só reduzir, né? Agora, Sim. se você... Então, vamos lá, depois eu comento outra coisa. A fim de... Vou botar eliminar, depois a gente pensa nas palavras. A fim de eliminar, a fim de prevenir a ocorrência do trabalho escravo do trabalho análogo à escravidão, certo? Certo. É de suma importância que o poder público desenvolva ações de prevenção, né, e proteção ao trabalhador. Aí a gente começa a perceber agora por que aqui eu botei prevenir a ocorrência, ações de prevenção, o que é muito natural. Se é para prevenir, tem que ter ações de prevenção, né? E essas ações de prevenção, elas também vão visar o quê? Proteger o trabalhador, certo? Sim. Certo. Mas por que isso? Porque isso assegurará melhores condições de trabalho aos servidores. Concorda com tudo? Sim. Está perfeito? Não, não está perfeito, mas está tudo... eu percebo coerência, certo? Está coerente. A gente pode melhorar? Claro que pode melhorar, mas está bom por enquanto. Agora vamos para o todavia. Todavia, essa realidade ainda não se materializa, né? Aqui nós temos justamente a problemática, né? O ponto X, né? Pronto. Essa realidade aqui, que é uma realidade ideal, concorda? Sim. É ideal,
que se previna o trabalho análogo à escravidão, é ideal que não ocorra o trabalho escravo análogo à escravidão ocorra, é ideal que ele não ocorra, é ideal que o poder público desenvolva ações de prevenção e proteção ao trabalhador. É ideal, por quê? Porque isso vai assegurar melhores condições de trabalho aos servidores. Beleza? Isso é ideal. Então, aqui, Ávila, nós temos a construção de um cenário chamado ideal, mundo ideal. Beleza? Beleza. Infelizmente, temos a realidade. A realidade é que isso, né, que nós trouxemos aqui, que está em azul, não se concretiza, não se materializa. Ou seja, essa realidade descrita na parte azul, ela é apenas existente no campo do ideário, das ideias, daquilo que é maravilhoso, né? A realidade é outra. Agora, vamos às justificativas, que no caso aqui a gente já está no processo de argumentação, né, em si. Dada a ausência de políticas públicas abrangentes, como a baixa fiscalização do trabalho e a falta de garantia dos direitos trabalhistas, alguns trabalhadores seguem desvalorizados e sem garantias laborais. Agora, nessa partezinha aqui, laranja, nós temos um cenário construído aí, que é exatamente do mundo real. No mundo real, existe baixa fiscalização do trabalho. No mundo real, existe a falta de garantia dos direitos trabalhistas. No mundo real, alguns trabalhadores permanecem desvalorizados e sem garantias. Por quê? Porque porque as políticas públicas são abrangentes, elas não são existentes, elas não existem de fato. Tu compreendeu a diferença agora entre essas partes? Sim. Então, ó, a partezinha azul é a parte do ideal, beleza? Uhum. Aí eu trago o contraponto, que é justamente, vou trazer agora em seguida, a realidade. Está anunciando que vai trazer a realidade. E a realidade que você construiu é essa. Certo? Então, essa parte que está marcada agora, que é a realidade, é que você construiu um cenário real para o corretor, aí você agora vai pegar na mãozinha dele e vai levá-lo a entender nesse aprofundamento aqui, deixa eu botar outra coisa. Você vai trazer para ele, nesse aprofundamento, exatamente, vai trazer consequências. Esses profissionais, eles são designados a jornadas de trabalho exaustivas e péssimas condições de trabalho. Trazendo aí mais justificativas, né, mais situações que decorrem dessa problemática aí. E, como reforço, você traz que a omissão do poder público, que ele apareceu bem aqui no início, né, é um fator determinante na continuidade desse problema. E isso deve ser superado. Agora, Ávila, nós vamos melhorar, porque assim, tá tudo tem coerência. Tem coerência. Agora vamos melhorar no sentido das ideias. Vamos deixar mais ainda redondinha, tá certo? A fim de em vez de colocar prevenir, não, vamos deixar prevenir, porque eu acho que ele está casando ali embaixo com a prevenção. A fim de prevenir a ocorrência do trabalho na escravidão, são importância que o poder público desenvolva ações de prevenção e proteção ao trabalhador. Porque isso vai segurar. Ok. Vamos ao todavia, essa realidade ainda não se materializa. Agora, aqui, essa parte do dada a ausência, a gente precisa melhorar. Essa parte precisa melhorar. Dada a ausência de políticas abrangentes, né?
Aí você trouxe como exemplo a baixa fiscalização do trabalho, não é isso? Sim. Pronto. Vamos melhorar a forma de expressar essa ideia da seguinte maneira: como a insuficiência da fiscalização trabalhista, certo? E a carência de garantias, tá certo? E a carência de garantias dos direitos, o quê, meu Deus? Laborais mesmo. Dos direitos, eu vou tirar de baixo os laborais. Dos direitos, tirar aqui. Dos direitos laborais, tá certo? Aí você falou assim, não seriam todos os trabalhadores, verdade, não são todos, né? São alguns trabalhadores, não é isso? Alguns trabalhadores, porque realmente não são todos, né? Eles permanecem, que eu acho até que eu tinha dito, seguem, foi a mesma coisa. Permanecem desvalorizados, e a gente está falando de. Faz sentido dizer aqui desassistido, sabe por quê? Porque está falando de carência de garantias de direitos, né? Então, eles, garantia de direito e insuficiência de fiscalização. Eles tanto ficam desvalorizados como desassistidos. Faz muito sentido, certo? Aí, nesse contexto, esses profissionais, eles são, agora, esses designados, porque o que é designar? É pegar alguém e dizer assim, olha, vai fazer isso, essa aqui vai ser a tua função. Quando eu designo alguém, eu atribuo a essa pessoa uma função. Então, o designados aqui nesse contexto está fora, essa palavra está mal aplicada, certo? Não é a palavra ideal. Nesse caso aqui, a gente pode dizer que eles são submetidos, Ávila, certo? São submetidos a jornadas. Se é jornada, no caso de contexto de trabalho, então já fica subentendido que é de trabalho, não precisa colocar, tá? Desnecessário. As jornadas exaustivas, né? E a condições, aqui eu vou botar laborais. Depois deixa eu lá, eu botei em cima. Já tem em cima. Eu já coloquei, é verdade. De trabalho, é verdade. Essas condições de trabalho, elas são do tipo que precárias. São precárias. Dá uma lida do todavia até precárias. Vai lá. Já eu percebi que tem uma repetição de palavras que são parecidas. Tipo, tem trabalhistas, trabalhadores e trabalho. Olha, Conta. que coisa maravilhosa você falar sobre isso. É muito comum, Ávila, que as pessoas pensem que isso é repetição de palavras. Mas você mesma, na fala, já falou assim, são parecidas. Então, isso não é repetição, entendeu? Quando a gente muda de classe de palavras, né? Ou seja, ora você usa o substantivo, ora você usa o verbo, ora, quando você muda a classe, você não está repetindo. Agora, se eu ia colocando laborais, não foi? Condições laborais. Aí sim é uma repetição, porque bem pouquinho, direitos laborais. Aí sim eu iria repetir. Mas o que eu fiz? Eu mantive, né? Você já me chamou a atenção e eu tirei logo laborais e coloquei de trabalho. Então, assim, nesse caso aí, não se configura repetição. Assim como não se configura repetição, trabalhista, trabalhadores, trabalho, porque muda de classe de palavras. Essa é uma informação muito importante. Eu acho que nenhum estudante até agora me perguntou sobre isso. Essa é a primeira vez.
né? Porque assim, não dá para a gente lembrar as informações todas. É bom quando vai acontecendo assim no momento de treino. Uhum. Então, lê para mim aí, vai. Todavia, essa realidade ainda não se materializa. Dada a ausência de políticas abrangentes, como a insuficiência da fiscalização trabalhista e a carência de garantia dos direitos laborais, alguns trabalhadores permanecem desvalorizados e desassistidos. Nesse contexto, você percebe que você tem aí um contexto do mundo real. O que Sim, faz muito sentido aqui, muito sentido falar nesse contexto, porque você construiu aqui a realidade. O azulzinho é o mundo ideal. O vermelho com o laranja é o mundo real. Então, nesse contexto aqui, esses profissionais, porque não são todos, são alguns trabalhadores, não é verdade? Então, esses profissionais, que no caso se remete a alguns trabalhadores, eles são submetidos a quê? A jornadas exaustivas e eles são submetidos. Olha aqui a questão do paralelismo. A jornadas, a condições. Olha aqui, plural, plural. Certo? certo. Há jornadas, há condições de trabalho precárias. Olha o paralelismo perfeito aqui, ó. Substantivo, seja adjetivo, substantivo e uma locução. Certo? Então, assim, tudo certinho. Portanto, a omissão do poder público é se você quisesse trocar e colocar outra palavra em lugar de poder público. A omissão estatal, beleza. Beleza, poderia ser. É necessário? Não, pode manter poder público. Ah, mas eu quero botar estatal. Então bote, ninguém briga não. Tá certo? Um fator determinante na continuidade dessa problemática deve ser superado. Aqui não tem o que mexer. É isso mesmo. Entendeu? Então, Ávila, eu pergunto, o que é que você aprendeu nessa redatoria de hoje? Ah, deixar o parágrafo bem melhor. Porque As suas ideias. o Vai, fala. primeiro, a primeira escrita foi realmente bem, não foi vago, mas foi incompleto, né? Uhum. Aí agora, De erro mesmo, você ia cometer aqui, não era? Porque você não ia continuar e você não ia gerar a oração principal, sim, né? Aqui ia ser um erro mesmo. Agora, as ideias que você trouxe foram ótimas, foram ideias totalmente correlatas, total sentido. O que a gente fez depois? O que o aluno tem que entender que deve fazer. Primeiro ele escreve, depois ele melhora. Não tem como a pessoa achar que vai escrever de primeira, ficar uma harmonia absoluta. Ai, não, vou repetir. Olha, se você ficar enganchado em fazer a primeira versão já preocupado com a repetição de palavra, meu amigo, não dá certo. Porque você vai passar uma eternidade, você perde o raciocínio. Inclusive, eu recomendo para alunos que têm muita dificuldade que eles escrevam até mesmo do jeito que estão falando. E depois ele vai melhorando. Agora, isso é durante um treino. Não estou falando no dia do Enem, né? Pelo amor de Deus. Estou falando durante o treino. Vai escrevendo e vai melhorando com o tempo. É assim que funciona mesmo, certo? Nós temos algumas partes, né, Ávila, da redação original, né, da modelo, que estão aqui simplesmente replicadas, como é, essa, não é verdade? sim. A fim de fazer alguma coisa, é importante que, visto. No Então, assim, comecinho eu só mudei algumas palavras para não ficar exatamente, completamente parecido. exatamente, dada alguma coisa, né? Então, assim, a gente, a gente tem, assim, uma estrutura muito prática, tá? Muito prática de ser implementada e com se você pegar, Ávila, outro tema e começar
Pegue um tema relacionado a trabalho, mas que seja outro, e não a questão do análogo à escravidão, certo? E vá testar, para você ver como fica bem fácil fazer substituições e gerar sentido completo. Entendeu? Uhum. Você pode fazer Entendi. isso por eixos, né? Eu vou montar um parágrafo ótimo sobre saúde, uma questão de saúde. Aí depois você pega outra frase temática que aborde saúde, mas por outro viés. Aí você vai, entendeu? É uma forma de treinar para se especializar em relação à boa apresentação das ideias nesse tipo de parágrafo. Beleza? Beleza. Pronto, a gente encerra por aqui a redatoria. Eu vou só aqui efetuar aqui, vou parar aqui a gravação, só um minuto.